ninguém naquela região do Texas gostava de falar sobre o inverno de 1820. Mesmo décadas depois, quando o nome de Abigail Emily era sussurrado entre uma porta fechada e outra, as pessoas abaixavam a cabeça, faziam o sinal da cruz e mudavam de assunto como se o próprio ar pudesse escutar. Não era apenas medo, era vergonha, era culpa, era a lembrança de uma noite em que um vilarejo inteiro entendeu que certas coisas não pertencem ao mundo dos vivos. Abigail Emily tinha apenas 23 anos. Era conhecida por sua beleza serena, quase delicada demais para o lugar duro em que vivia. Filha de uma família respeitada, Abigail tinha uma presença suave, um olhar claro e uma voz que costumava acalmar até os mais irritados. Diziam que quando ela passava pela praça, até as discussões se enfraqueciam. Havia algo de luminoso nela, algo raro. E talvez tenha sido justamente isso que chamou a atenção daquilo que veio depois. Tudo começou de forma pequena. Sempre começa. Primeiro, Abigail parou de dormir. Dizia ouvir alguém andando do lado de fora da casa, arrastando passos lentos na lama, sempre depois da meia-noite. O pai saía com uma lamparina, revistava o quintal, o celeiro, a estrada de terra e nunca encontrava ninguém. Na manhã seguinte, porém, as marcas estavam lá, pegadas profundas, compridas, como se alguém tivesse caminhado descalço no frio, cortante e parado bem debaixo da janela do quarto dela. Depois vieram os sussurros. Abigail dizia que escutava seu nome sendo chamado de dentro das paredes. Não da rua, não do telhado, de dentro da madeira da casa. No início, a mãe acreditou que fosse nervosismo. O pai falou em febre. Um médico do vilarejo receitou repouso e ervas quentes. Mas a jovem começou a mudar diante de todos. Seu apetite desapareceu. Sua pele perdeu o brilho. Os olhos, antes tranquilos, passaram a parecer cansados, como se ela passasse as noites em batalha com alguma coisa que ninguém mais via. E então aconteceu o primeiro episódio que fez a família entender que aquilo não era doença comum. Durante o jantar, Abigail congelou. A colher caiu de sua mão e bateu no chão. Ela ficou imóvel, olhando para um canto vazio da sala. A mãe chamou seu nome uma vez, duas, três, sem resposta, até que Abigail sorriu. Um sorriso lento, estranho, que não combinava com o rosto delicado que sempre conheceram. E sem mover os lábios por completo, numa voz rouca demais para ser sua, ela disse: "Ele finalmente encontrou a casa." Naquela noite, ninguém dormiu. No dia seguinte, chamaram o padre mais próximo. Um homem experiente, rígido, conhecido por seu temperamento firme e pela fé inabalável. Ele entrou na casa com sua Bíblia, um crucifixo de metal e a certeza de que lidava com uma mente perturbada. Saiu de lá 2 horas depois, pálido como vela derretida. Não quis dar detalhes. Apenas disse que a jovem precisava de oração constante e que ninguém, em hipótese alguma, deveria deixá-la sozinha. Mas o mal já parecia ter criado raízes. Abigail começou a apresentar uma força impossível. 2 mulheres adultas e o próprio pai mal conseguiam segurá-la. Quando as crises vinham, ela se contorcia na cama como se cada osso estivesse sendo torcido por mãos invisíveis. Gritava palavras em idiomas que ninguém do vilarejo reconhecia. Em certos momentos ria. Não um riso humano, nervoso ou triste. Era um som seco, fundo, cruel. Um riso que parecia vir de uma garganta muito mais antiga. As coisas na casa também começaram a mudar. Objetos sumiam e reapareciam em lugares absurdos. Copos quebravam sozinhos. Animais se recusavam a entrar no terreno. O cachorro da família, antes inseparável de Abigail, passou a uivar olhando para a porta do quarto dela e,
Poucos dias depois, foi encontrado morto perto do poço, com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo insuportável no instante final. O segundo padre chegou de uma cidade mais distante. Trouxe consigo relíquias, água benta e um assistente. Desta vez, decidiram realizar um ritual mais severo. Trancaram Abigail no quarto principal. Afastaram os curiosos e iniciaram as orações enquanto a chuva caía, grossa sobre o telhado. No começo, houve silêncio. Então a cama começou a estremecer. O assistente jurou que viu a madeira do assoalho afundar sob os pés da jovem, como se alguma força tentasse puxá-la para baixo. Abigail abriu os olhos e encarou o padre sem piscar. O homem começou a recitar as passagens sagradas com mais firmeza. Ela respondeu em latim, não repetindo, corrigindo, como se zombasse de cada palavra. Quando ele aproximou o crucifixo de seu rosto, Abigail cuspiu sangue escuro no chão e sussurrou com uma calma aterradora. Você fala com Deus? Mas eu estive aqui antes da sua voz aprender a rezar. O padre recuou. O assistente tentou segurá-la, mas foi arremessado contra a parede com tanta violência que quebrou o braço. A janela explodiu para fora. A lamparina apagou. E em meio à escuridão, todos ouviram batidas vindo de dentro do armário. Lentamente, 3 vezes. Depois mais 3. Depois mais 3 de novo. Quando finalmente conseguiram abrir a porta do quarto, o segundo padre estava ajoelhado, chorando, incapaz de terminar o ritual. A notícia se espalhou. Em poucos dias, Abigail Emile deixou de ser vista como uma jovem doente e passou a ser tratada como o centro de uma maldição. Algumas pessoas queriam levá-la para fora do vilarejo. Outras diziam que a casa deveria ser queimada com tudo dentro. A família, dividida entre amor e terror, insistia em salvá-la. Então veio o terceiro padre. Esse homem mais velho chegou no vilarejo já sabendo o que diziam. Não prometeu milagre, não falou em vitória. Apenas pediu que preparassem o quarto, cobrissem os espelhos da casa e mantivessem todas as crianças longe do local. Antes de entrar, teria dito ao pai de Abigail uma frase que mais tarde seria repetida por gerações. Se ela ainda estiver aí, eu lutarei por ela. Mas se não estiver, então rezem por nós. O exorcismo final começou pouco antes do amanhecer. Lá fora, o frio era cortante. Dentro da casa, o ar parecia abafado, denso, pesado demais para respirar. Abigail estava amarrada à cama, mas não se debatia. Permanecia imóvel, a cabeça baixa, os cabelos caídos sobre o rosto. O padre iniciou as orações em voz firme. Minutos depois, ela levantou o rosto devagar. Os olhos não pareciam os dela. Havia uma escuridão estranha naquele olhar, como se a pessoa que todos amavam tivesse sido empurrada para um lugar distante, fundo demais para voltar. O padre continuou. As cordas começaram a estalar. A madeira da cama gemeu. A temperatura despencou tanto que a respiração dos presentes virou névoa dentro do quarto. Abigail começou a falar. Não alto, baixo, quase como uma conversa íntima. Chamou cada pessoa presente pelo nome. Revelou pecados escondidos, segredos enterrados, mentiras que só Deus ou o diabo poderiam conhecer. O pai caiu de joelhos quando ouviu a voz citar um erro de juventude que jamais havia confessado. A mãe começou a chorar. O padre vacilou por um segundo. Foi o bastante. Abigail soltou um grito tão agudo que todos taparam os ouvidos. As velas se apagaram ao mesmo tempo. O quarto mergulhou numa escuridão total. E então algo começou a se mover no teto. Não dava para ver claramente, mas dava para ouvir unhas ou garras rastejando sobre a madeira acima de suas cabeças. Quando reacenderam a primeira chama, Abigail não estava mais na cama. Ela estava no canto do quarto, de pé, as cordas ainda amarradas aos pulsos.
a cabeça inclinada num ângulo impossível. Sorrindo, o padre ergueu o crucifixo com as mãos, tremendo, e ordenou que a entidade saísse em nome do Altíssimo. O que saiu da boca de Abigail não foi uma resposta. Foi um som bruto, profundo, animal, tão violento que uma das janelas se partiu novamente. O pai avançou para segurá-la, mas foi lançado ao chão. A mãe desmaiou, e o velho padre, mesmo quase sem voz, continuou rezando, como se cada palavra fosse a última. Barreira entre aquele quarto e alguma coisa muito pior. O ritual durou horas. Alguns disseram que ouviram sinos tocando sem haver igreja por perto. Outros juraram ter visto sombras andando ao redor da casa, observando pelas frestas. E quando o sol finalmente surgiu, fraco e cinzento por trás da névoa, tudo ficou em silêncio. Silêncio demais. Quando abriram a porta do quarto, encontraram Abigail caída no chão. O padre estava vivo, mas envelhecido, como se 10 anos tivessem atravessado seu rosto numa única noite. A jovem respirava muito fraco. Seus olhos haviam voltado ao normal. Por um instante, pareceu que tudo tinha terminado. Ela olhou para a mãe, segurou sua mão e, com a voz quase apagada, disse: "Não deixem ele entrar de novo." Foram suas últimas palavras. Abigail Emily morreu antes do anoitecer. O padre se recusou a permitir velório dentro da igreja. Disse que o corpo deveria ser enterrado rápido, em solo afastado, com orações contínuas por 3 dias e 3 noites. Ninguém contestou. O medo era grande demais. O enterro aconteceu sob chuva fina, sem canto, sem sino, sem despedidas longas. Apenas terra, pressa e olhos baixos. Mas a parte mais assustadora veio depois. Na primeira madrugada após o enterro, moradores juraram ouvir batidas vindo debaixo da terra. Na segunda, disseram que uma mulher foi vista andando entre as árvores próximas ao cemitério, vestida de branco, com os pés cobertos de lama. Na terceira, o velho padre desapareceu sem deixar rastro. Seu quarto foi encontrado vazio, exceto por um crucifixo quebrado no chão e marcas escuras na parede, como se dedos queimados tivessem tentado se agarrar à madeira. O vilarejo nunca se recuperou completamente. Famílias foram embora. Casas ficaram vazias. E por muitos anos, ninguém passava perto do túmulo de Abigail Emily depois do pôr do sol. Até hoje, os descendentes dos moradores mais antigos contam que, em certas noites frias, ainda é possível ouvir passos lentos ao redor do antigo terreno da família. Passos arrastados, pacientes, como alguém procurando a janela certa. E essa é a parte mais perturbadora de toda a história, porque, segundo a lenda, Abigail nunca foi escolhida por acaso. Algo a observava muito antes da possessão, muito antes das vozes, muito antes das pegadas na lama. Algo viu sua luz e decidiu apagá-la. Então, da próxima vez que você ouvir 3 batidas na parede no meio da madrugada, não responda. Não pergunte quem está aí. E, acima de tudo, não olhe pela janela. Porque, em algumas histórias, o mal não termina quando o exorcismo acaba. Às vezes, é exatamente ali que ele começa.